Canal 200, uma emissora da AMIG, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que fica registrado a mensagem para que você possa compartilhar, para que você possa ouvir novamente, buscando mais direção espiritual e compreendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar a você de maneira íntima, aquelas questões pessoais que vai muito além das palavras humanas. Quando nós colocamos um tema de reflexão, certamente o Espírito Santo fala com cada um de maneira muito particular, de maneira que vai muito além das nossas palavras humanas. Então, a todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua mente, no seu coração, na sua vida, no seu lar, nas pessoas que compartilham a vida com você, que Deus os abençoe de uma maneira muito especial. Este período em que nós nos voltamos mais para as questões de fé, em todas as religiões de uma maneira geral, em todas as religiões cristãs, é um período onde se volta mais para a oração, mais para a sensibilidade espiritual, uma busca maior a respeito dos propósitos de Deus. E é muito bom que nós façamos assim, porque, de qualquer maneira, quando nós buscamos a Deus em conhecimento, pedindo sabedoria, discernimento e direção espiritual, nós certamente receberemos de Deus o melhor para as nossas necessidades humanas, para a nossa vida diária, para suportar e superar as adversidades deste mundo. Então, a oração é o que nos liga a Deus, nós nos colocamos diante de Deus em oração para termos um diálogo com Deus. Os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 6, eles pedem para Jesus para ensiná-los a orar. Por que eles pedem isso? Será que eles não sabiam orar? Como que é essa questão da oração e o que de fato eles estão pedindo? Na verdade, eles observam que a oração de Jesus é diferente do modelo que eles fazem. Porque até então, eles aprenderam a orar através da liturgia judaica, em que as sinagogas, ou mesmo aqueles que pregavam fora da sinagoga, como João Batista,
ele tinha uma liturgia, um direcionamento da oração. Mas o que Jesus ensina é algo superior a isso. E Jesus já começa em Mateus capítulo 6, no versículo 9, onde ele começa a ensinar o modelo da oração, ele já traz algo que não era comum naquele tempo. Ele fala, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que ele nos mostra aqui, que Jesus nos mostra, é que na intimidade da oração, nós temos que saber que Deus é o nosso Pai, e Ele é um Pai perfeito, um Pai bom, né? Jesus, em outros textos, vai falar que mesmo nós, humanos, sendo imperfeitos e tendo maldade no coração, nós ainda buscamos oferecer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. É claro que Ele tem o melhor para nós, o melhor direcionamento, o melhor fortalecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que nós possamos, com discernimento espiritual, vencer as adversidades diárias, porque no mundo nós temos muitas decisões a tomar todos os dias e temos muitas adversidades também todos os dias, mas Deus nos concede sabedoria e discernimento, direção espiritual para que nós possamos vencê-la. Então Jesus, ele fala, ao trazer essa expressão do Pai, a figura do Pai, o que ele está dizendo é: não observe Deus longe de você. Observe Deus próximo. Observe Deus de perto, não Deus de longe. Tem uma música do Davi Sasser, Deus de Aliança, em que ele canta isso na música. És Deus de perto e não Deus de longe. Deus, de fato, Ele está perto de nós, Ele está em nós pelo Espírito Santo. Ele conhece todas as nossas lutas, Ele conhece aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Com essa percepção do conhecimento de Deus, da soberania de Deus e do poder de Deus, que deveria ser um facilitador para a oração, acaba gerando uma dificuldade. Porque as pessoas vão ter dificuldade de manter um diálogo com Deus. Você já percebeu que as orações, as pessoas têm dificuldade de conversar com Deus? A oração, ou ele pede, ou ele agradece alguma coisa. Tenta manter um diálogo com Deus numa oração onde você não peça nada e onde você não agradeça por nada. Mantenha um diálogo como alguém da sua família, como um amigo de perto, como um pai. Um diálogo em que você possa se expressar de maneira natural, não só para agradecer e nem para pedir, mas para compartilhar a vida, compartilhar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que aconteceu com você durante o dia. É isto que Jesus está ensinando. Então aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele fala, olha, quando vocês orarem, comece chamando Deus de Pai. É para ter essa intimidade, é para ter essa proximidade. E aí ele vai seguindo passo a passo, mostrando um modelo de oração aonde você tem um diálogo com Deus. E é isto que os discípulos de Jesus e todos aqueles que o viam orando achavam diferente, esse diálogo que ele tinha com Deus. Em João, capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. E aqui, Jesus não está ensinando a orar, mas o seu modelo não deixa de ser um ensino para todos nós. O modelo de Jesus Cristo para toda a sua expressão de vida é para que nós o sigamos da maneira que ele fez. E quando nós observamos o texto de João 17, o que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos Jesus tendo um diálogo com Deus o Pai. E aí eu volto a dizer o que eu já falei para vocês. É claro que Deus o Pai já sabia tudo o que estava acontecendo. Ele estava vendo tudo o que Jesus fazia. Havia uma comunhão íntima
entre os dois. No versículo 21 de João 17, Jesus ele fala isso, que ele está orando por todos aqueles que vão crer, e no versículo 21 ele fala assim, a fim de que todos sejam um, como tu és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha a unidade que Jesus está propondo, olha a proximidade que Jesus está propondo na oração. Ele está falando para Deus o Pai, nós temos uma unidade, nós somos um. E o que eu gostaria que todos aqueles que creram em mim e entregaram a vida a mim, tivesse essa intimidade de sermos um, de sermos uma unidade, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso, da igreja, da parte eclesiástica que você convive. Todos os cristãos participam da mesma fé, da mesma direção espiritual, do mesmo Deus, do mesmo Espírito Santo, com foco no mesmo Cristo. Então, deveremos ter uma unidade que nos leve mais próximo de Deus. Mas desde do versículo 1 de João 17, Jesus ele mostra essa oração de proximidade, essa oração de uma conversa entre amigos, esta oração simples, direta, mas que ela tem esse tom do diálogo, não só o tom do agradecimento, não só o tom do pedido, mas um diálogo. Você não consegue conversar com uma pessoa durante horas sem você ter a necessidade de pedir ou de agradecer? É claro que você consegue. Você consegue por muito tempo, até por um dia inteiro, muitas vezes, conversar com alguém sem estar pedindo nada e nem agradecendo nada. Por que nós não conseguimos fazer isso com Deus? A dificuldade maior é ter em mente que Deus já conhece tudo o que eu fiz. Então, se eu vou falar para Ele, vou compartilhar com Ele aquilo que eu fiz, é como se fosse uma redundância. Eu estou repetindo aquilo que Ele já sabe. Mas Deus, apesar de ser onisciente e saber de todas as coisas, Ele quer que nós compartilhemos esse laço de amizade que nós temos com Ele. Esta unidade que Ele mostra em João 17, o versículo 21. A fim de que todos sejamos um, assim como Ele é no Pai, todos nós temos que ser neles, em Deus Pai, em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí o diálogo de João 17... ele começa no versículo 1 falando assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, agora começa a oração, olha a oração como é que é: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Observe o diálogo que Jesus está tendo. Jesus ele está concluindo a sua missão e ele tem um diálogo com Deus o Pai, falando, olha, eu cumpri tudo que o Senhor me pediu. Eu cumpri tudo que nós combinamos. Eu cumpri tudo aquilo que era possível eu fazer para reconciliar a humanidade conosco, né? Reconciliar a humanidade com Deus o Pai, com Jesus Cristo sendo o Messias e pelo Espírito Santo que agora passa a guiar a todos como filhos de Deus. Então, quando Jesus ele expressa a sua oração, tudo o que ele fala, é claro que Deus o Pai já sabia. Assim como no batismo de Jesus e em muitas outras situações, mas o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3,
nós temos Jesus sendo batizado por João Batista e Deus, o Pai dos céus, falando: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Por que que Deus tem prazer nas ações de Jesus? Assim como Ele pode ter prazer na sua ação cristã, na minha ação cristã, o que gera prazer no coração de Deus? Em primeiro lugar é o amor. Afinal de contas, o apóstolo João ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o primeiro ponto que nós temos é o relacionamento do amor. O amor íntegro, o amor sincero, o amor de entrega total de si mesmo à vontade de Deus e buscando compreender a sua direção espiritual e a vontade dele em nós, que a palavra de Deus fala que é sempre boa, agradável e perfeita. Deus, apesar de saber de tudo que Jesus tinha feito, ele faz uma declaração para Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E você, que está nos acompanhando, está nos ouvindo, como tem sido a sua vida de relacionamento com Deus? Deus também pode dizer para você, filho e filha de Deus: você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer? Porque, na verdade, é isso que Deus quer falar de todas as pessoas. Eu creio que o pronunciamento, o testemunho de Deus em relação a Jó é o maior testemunho de que qualquer ser humano pode receber de Deus. Jó, como ser humano, na sua humanidade, mesmo na sua imperfeição, ele era registrado na Bíblia, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse testemunho Deus também quer dar sobre você, sobre mim e sobre todas as pessoas que o buscam em espírito e em verdade. Então ele vai falar: este é meu filho que eu tenho prazer, esta é minha filha que eu tenho prazer. Mas por quê? Ele é meu filho e minha filha que eu tenho prazer porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É uma mulher, né, a filha, íntegra, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o testemunho de Deus, né, ao observar a nossa vida, o direcionamento e a aceitação da submissão da autoridade do Espírito Santo sobre nós, na nossa mente, no nosso coração, aprendendo a nos desviar do mal e sempre escolher aquilo que é melhor, ele vai trazer esse testemunho de Deus no final. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então, a primeira reflexão que nós temos que ter diante da oração é esse vínculo de unidade, de amor, e também Jesus vai falar, né, porque se João coloca: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Jesus ele também fala que nós mostramos o nosso amor a Ele fazendo o que Ele manda. Então nós temos que ir juntando esse quebra-cabeça que a Bíblia coloca para nós, nas faces do amor de Deus em primeiro lugar, e também a Bíblia nos diz que nós aprendemos a amar porque Ele nos amou primeiro. Então nós recebemos o amor de Deus, nós colocamos este amor em prática, e esse amor é expresso diante de Deus com base na prática dos mandamentos que Ele deixou prescrito e ensinou para nós. Desta maneira é que nós vamos ter, no momento da oração, no momento do dia a dia da nossa vida, a declaração de Deus que somos filhos e filhas amados em quem Ele tem prazer. Quando nós realmente aceitamos esse direcionamento. Jesus ele não se intimida, né, com esse diálogo com Deus, mesmo que ele já sabe que Deus, o Pai, sabe todas as coisas e sabe o que ele está fazendo, porque se Jesus não se dispusesse a orar porque ele já tinha certeza que Deus sabe de todas as coisas,
então ele nem ia fazer uma oração como essa em João 17. Muitas vezes as pessoas deixam de orar exatamente por isso. Eu já sei, Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu penso, Deus já sabe o que eu sinto. E será, que isto é suficiente? Não, nunca é suficiente. Porque mesmo que você saiba o que o seu filho precisa, o que o seu filho quer, ou o que o seu filho sinta, mesmo que você saiba de todas as coisas, você quer manter um relacionamento de diálogo com ele. E esse diálogo entre pai e filho não pode ser um diálogo apenas de pedir ou de agradecer. Tem que ser um diálogo aberto, tem que se colocar diante do outro como alguém que ama compartilhar aquele momento, alguém que ama compartilhar a vida. É por isso que nós temos prescrito por Deus, o sábado como dia do Senhor, e neste dia nós dedicamos todas as nossas orações, toda a nossa atenção, todo o nosso ser, toda a nossa movimentação voltada a essa intimidade com Deus, a esse cuidado que Deus tem conosco, e Ele deixou esse dia exatamente para que nós tenhamos esta proximidade com Ele, para que nós possamos nos aproximar dEle cada vez mais. A sequência do texto, vocês podem ler em casa, o capítulo de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17. Ele é um texto um pouco extenso, tem 26 versículos, mas dentro deste texto existe esse diálogo em que Jesus mostra na sua estrutura o bom relacionamento de diálogo que nós temos que ter com Deus. Inclusive na expressão dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas culpas. Nós temos que apresentar tudo a Deus, porque afinal de contas, Deus como juiz é o único tribunal em que o réu confesso, ele sai perdoado. O réu confesso, ele vai sair livre, ele vai receber a graça, ele vai ter os seus pecados perdoados, como João coloca também na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, o que Deus quer? Que dentro da nossa integridade, da nossa sinceridade, nós possamos expressar verbalmente aquilo que nós realmente fizemos. As pessoas não podem fazer o que a maioria tem o hábito de fazer, que é pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Tem pessoas que fazem assim, ele peca varejo, ele comete um adultério, ele fala uma mentira, ele tem uma conduta que não é adequada numa determinada situação, em que ele pode mentir ou ele pode cobiçar alguma coisa de alguém. Só que quando ele vai na oração diante de Deus, ele não fala: Pai, me perdoa porque eu pequei, mas eu pequei porque eu menti para o meu irmão, porque eu enganei o meu irmão, porque eu cobicei aquilo que é do meu irmão. Isso é confissão. É você declarar exatamente aquilo que você fez e pedir ajuda de Deus nas suas fraquezas, naquilo que você tem dificuldade de controlar. E certamente Deus, pelo Espírito Santo, vai conceder que você tenha força para superar essas adversidades. Agora, eu não posso chegar diante de Deus e falar: Deus, perdoe todos os meus pecados. Isso não é confissão. A confissão é a declaração daquilo que eu fiz. Um dos textos que eu acho mais belos nesse sentido da oração na Bíblia é Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30 nós temos a oração de Agur ali com relação a Deus, e Agur ora para Deus falando assim: Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza, mas mantenha a porção que eu estou acostumado. Por que ele fala assim?
porque ele se conhece. E ele declara isso na oração. Em seguida ele fala assim: se o Senhor me der a mais do que eu estou acostumado, eu vou ter tanto que eu vou esquecer do Senhor, eu vou me afastar do Senhor. E se o Senhor tirar e me der menos do que aquilo que eu estou acostumado, eu tenho a tendência de roubar. Então, Agur, ele sabe quais são as suas fraquezas e limitações. Ele sabe que ele tem problema se ele tivesse muito dinheiro, ele sabe que ele tem problema se ele tivesse pouco dinheiro. Então ele pede: mantenha a porção que eu estou acostumado. E é isso que Deus faz com ele. É isso que Deus conduz a vida dele para que ele possa manter o seu perfil de integridade, porque ele é uma pessoa que confessa abertamente o seu pecado, as suas limitações, as suas dificuldades. Então é isso que nesse período, principalmente de orações, Deus quer que nós façamos. Nos voltemos a Ele em espírito e em verdade, declaremos aquilo que realmente está no nosso coração, na nossa mente, sem a percepção de que Deus já sabe disso, mas se for preciso, seja redundante, fale de novo aquilo que Deus já sabe, não tem problema nenhum, Ele vai gostar de ouvir a sua história, assim como muitas vezes nós ouvimos as histórias da nossa avó, do nosso avô, às vezes até do bisavô, que contou 50 vezes a mesma história. E cada vez que você ouve, você presta atenção e você sorri e você não acha ruim dele ter contado a história de novo. Com Deus é da mesma forma. Deus não vai achar ruim de você contar a história que Ele já sabe. Mas Ele quer que você reflita na sua vida, na direção que o Espírito Santo está te concedendo com sabedoria e discernimento, que você revele as suas limitações e fraquezas para que Ele possa te fortalecer e a cada dia você vencer os obstáculos desta vida. Se coloque diante de Deus, ore, que tudo vai dar certo. Vamos começar agora? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pelo privilégio que temos de nos colocar diante do Senhor para ter um diálogo direto, um diálogo como pai e filho, um diálogo em que nós temos a percepção que o Senhor está conosco, caminhando conosco, que o Senhor tem inclinado os seus ouvidos e os seus olhos estão atentos para tudo aquilo que nós fazemos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor se propôs a estar conosco, a se reconciliar conosco, e nessa reconciliação nós temos de volta a paternidade, esta identidade de proximidade com o Senhor. Que o Senhor permaneça com cada um dos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, conceda a Tua paz e a direção com discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.